Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Você vai conhecer agora histórias de transexuais e travestis que encontraram no SUS o caminho para recuperar a própria identidade. A narrativa é desenvolvida em uma websérie produzida pelo Ministério da Saúde para marcar o Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro. O Dia da Visibilidade Trans é super importante por conta, como o nome diz, né, de tentar fazer a inclusão social de um grupo de pessoas que no passado era excluída não só da sociedade, mas do próprio sistema de saúde. O Ministério da Saúde fez o lançamento do primeiro webdoc que trata exatamente dessa questão. O Ministério da Saúde ampliou a assistência para essa população, habilitando 4 novos serviços ambulatoriais em janeiro deste ano. Com isso, o Brasil passou a contar com 9 centros que oferecem procedimentos como terapia hormonal e acompanhamento dos usuários em consultas e no pré- e pós-operatório. Dos 9 centros, 5 oferecem cirurgia de mudança de sexo, chamada de redesignação sexual. Hoje a gente consegue, dentro do processo transexuador, ter uma qualidade melhor de saúde. Então isso foi uma conquista muito bacana dentro do SUS para essa população que precisa muito desse serviço. Muitas pessoas acham às vezes que é uma questão estética, uma questão de luxo, uma questão de uma escolha aleatória, e não é assim. Então o SUS ter esses serviços é fundamental para poder ter a cidadania da população trans. O atendimento a travestis e transexuais no SUS vem crescendo ao longo dos anos. Entre 2015 e 2016, foi registrado aumento de 32% nos atendimentos ambulatoriais. Sou travesti, quem me aceita, aceita. Quem não aceitou, não tem problema nenhum. Eu me vejo muitas vezes num dilema, assim, saca? Porque eu queria ser enxergada simplesmente como a Ludmilla. Começa geralmente nessa ideia de órgão genital, que não é isso que corresponde a ser homem e não é isso que corresponde a ser mulher. Minha autoestima, ela vem se construindo, né? Porque sai da pessoa que ninguém entendia como garoto. E agora eu pareço um garoto de 16 anos, na puberdade, com bigode nascendo. A cirurgia pra mim veio como se fosse pra mim renascer novamente. Então, assim, eu costumo falar que a coisa mais importante da minha vida foi isso. Eu sempre digo assim, eu não preciso que ninguém me aceite. Eu exijo que me respeite. O Boletim da Saúde fica por aqui. Qual é a criança que não gosta de ganhar uma mochila nova para começar o ano escolar? Pois é, mas os pais precisam ficar atentos. O peso carregado nessas mochilas pode estar sendo prejudicial para a saúde dos pequenos. Elas são muito atrativas para as crianças, grandes ou menores, com personagens infantis e muitos bolsos. Mas depois de escolher o modelo favorito do filho, os pais precisam ficar atentos ao peso do material que irá dentro da mochila. Cristiano, você tem noção do quanto peso os seus filhos podem carregar na mochila? Na verdade, nenhum, né? Mas eu acho que tá na faixa de uns 10 quilinhos aqui. Nem ideia, acho que uns 3 quilos em cada, 4 talvez. E isso pode realmente cursar com prejuízos, então desde dores lombares, uma criança muito nova, até prejuízos assim, até de crescimento, porque o osso em formação com uma pressão muito grande pode ser prejudicial. Nesta escola, a direção busca organizar as aulas para que os alunos carreguem o mínimo de material possível. A nossa recomendação é que as crianças tragam exatamente o material solicitado. E nós pedimos aos pais que observem sempre se eles não estão trazendo um brinquedo desnecessário, um estojo que não foi solicitado. Ou seja, quanto menor o peso, melhor para a saúde dos pequenos.
Então a orientação é que esse peso nas costas não exceda 5% do peso corporal da criança. Tem que ter sempre esses cuidados e dar preferência, se muito material escolar não tiver como reduzir, preferência para mochila de puxar nas mãos, né? Que aí sai um pouco esse peso da região dorsal. Outra dica é regular as alças na altura da cintura e evitar usá-la apenas de um lado do corpo, forçando ainda mais o ombro. Vou observar melhor. Quando for colocar os livros na mochila e tudo, vamos ver se está tudo certo e se precisar a gente adequa. Mochila escolhida, peso verificado, agora é só aproveitar o novo ano letivo. O Boletim da Saúde fica por aqui. Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Yasmin, quando você usa camisinha, você usa para se prevenir do quê? De doenças, principalmente, mas para também evitar a gravidez. E você usa com frequência mesmo, independente de estar num relacionamento sério? Sim, sim. Porque não pode vacilar, não sei quais são os outros lugares que ele já frequentou, então é bom também, sempre usar. Primeiro na prevenção da doença e depois no índice de natalidade, para não subir. Não quer ser pai? Não quero ser pai. Existe aquela velha lenda de que camisinha incomoda, quando não é verdade, e aí tem essa desculpa para não usar camisinha. A maioria dos jovens com quem conversamos diz que usa a camisinha frequentemente, mas acredita que a infecção pelo vírus HIV está controlada. Mas não é bem assim. A AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis ainda preocupam o Ministério da Saúde. Pelo mais recente boletim sobre HIV/AIDS divulgado pelo Ministério da Saúde, os jovens são o público mais vulnerável à doença, principalmente os homens entre 18 e 24 anos. São 3 casos em homens para 1 caso em mulher. São eles que estão, na verdade, hoje em maior risco, não porque eles estão desinformados, porque eles sabem sobre o uso da camisinha, mas não fazem. Não porque eles precisam de testagem, porque eles estão se testando sim. O problema é a negação, é o acesso ao serviço de saúde. Galera, se cuide, porque não é só gravidez, tem a questão de doença também, isso muda totalmente a sua vida daqui para frente. Se você tem sonhos, expectativas, isso pode mudar e frustrar totalmente. As pessoas acreditam que nada vai acontecer e que vai ser super tranquilo, mas com certeza isso ajuda no aumento, da dispersão da doença, com certeza. Dentro da estimativa de jovens com HIV no Brasil, 74% buscaram serviços de saúde, mas só 57% deles estão em tratamento. Isso considerando apenas o HIV, mas outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis e HPV, também precisam ser evitadas. Para todas essas doenças, há tratamento disponível no SUS, mas elas podem ter efeitos colaterais. Então, usar a camisinha ainda é a maneira mais simples e rápida de proteger a saúde, muito mais fácil do que tratar as doenças. As brincadeiras ao ar livre continuam, mas os pais precisam ficar atentos para que a diversão não acabe em acidentes. O verão parece ser a melhor época do ano para brincadeiras ao ar livre nas praças e parquinhos. E é nesta época do ano que mais acontecem acidentes com crianças, principalmente nas horas de lazer. Os principais machucados são as escoriações, às vezes no escorregador, areia, o chão muito grosso, criança com patins, skate, sempre tem que ter a proteção, cotoveleira, joelheira, capacete, de acordo com o brinquedo. Outro machucado frequente, principalmente nessa faixa etária, são os traumas. Então, sempre que tiver trauma ou na região da cabeça, craniano, ou dos membros, tem que ficar atento a edema, se vai ter algum hematoma e se vai ser necessária avaliação se houve fratura ou não. Se a criança se machucar, os pais e responsáveis precisam fazer uma rápida avaliação sobre a necessidade de atendimento médico. Em casos simples, sem traumas, o tratamento é feito em casa mesmo. O
passo, o imediato, é lavar com água e sabão. Então, água e sabão abundante, a mãe pode fazer isso mesmo. E se tiver um corte mais profundo, a mãe conseguir avaliar, o sangramento ficar abundante, tem que levar também no emergência, porque para ver se tem necessidade de sutura do local. Também é importante ficar atento para que a criança não leve as mãos e fique coçando os machucados. Unhas sujas podem contaminar as feridas e piorar a situação. Para ter um verão tranquilo com as crianças, atenção redobrada. O Boletim da Saúde fica por aqui. A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, já foram confirmados 438 casos suspeitos de febre amarela no Brasil. 89 foram mortes. Por isso, o estoque estratégico da vacina contra a febre amarela foi reforçado em mais de 11 milhões de doses, sendo que 6 milhões já começam a ser distribuídas nos próximos dias. E para tranquilizar a população, o Ministério da Saúde preparou uma série de esclarecimentos para atualizar a população sobre a situação da doença no Brasil. A febre amarela tem gerado muitas dúvidas na população. Por isso, o diretor de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Age, esclarece as principais delas. Não moro na área de recomendação da vacina. Preciso me vacinar? Se não mora e não vai viajar para uma área de recomendação da vacina, não só não precisa se vacinar, porque ela não vai estar se protegendo contra uma circulação em que nessa área não existe, como a pessoa pode estar se expondo desnecessariamente a um risco de um evento adverso, inclusive alguns eventos adversos graves, que embora raro, pode vir a ocorrer. Daí a importância de que ela não se exponha desnecessariamente a um risco, já que não há o risco de transmissão se ela não reside ou não vai viajar para a área de transmissão. Já tomei uma dose da vacina. Preciso tomar novamente? A indicação é que a pessoa tome 2 doses da vacina com intervalo de 10 anos cada um. Então, dependendo da idade da pessoa, obviamente, ela completa a sua proteção contra a febre amarela tomando a primeira dose a partir dos 6 meses ou 9 meses de idade e repete uma segunda dose. A pessoa idosa que já tomou a primeira dose pode tomar a vacina? O idoso ele tem de ser avaliado caso a caso, de acordo primeiro com o local onde ele reside, por exemplo, na área afetada, na área onde está ocorrendo a epizotia, a circulação do vírus da febre amarela, o idoso, embora seja considerado como uma contraindicação, ele tem de ser avaliado para verificar se tem presença ou não de alguma doença crônica. Em muitas situações é indicado, considerando a relação risco-benefício, de que ela seja vacinada. Mas, de uma forma geral, se evita a vacinação de idosos. Perdi a caderneta de vacinação e não lembro se tomei a vacina. O que fazer? Se a pessoa reside ou vai viajar para a área onde está havendo transmissão, ou seja considerado a área indicada para vacinação, e ela não tem um registro de vacinação e não se lembra, por precaução, ela deve tomar a vacina. Se você quiser saber mais sobre a febre amarela e tirar outras dúvidas sobre a doença, basta acessar www.saude.gov.br. Nesta semana você vai conhecer histórias de pessoas que enfrentam doenças sérias, mas encontraram no esporte o melhor remédio para a dor. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas passam aquilo que vieram para passar e você não tem que se deixar abater por causa de uma dor, porque ninguém vive a tua dor. A dor é sua.
é uma doença inflamatória que atinge principalmente as articulações da mão e dos pés, dos dedos, né? E ela, por si só, atrapalha na funcionalidade básica da pessoa, porque a movimentação fica comprometida. E aí a gente tem uma limitação maior por causa do movimento articular. A gente trabalha dentro dos limites que a pessoa tem. A musculação melhorou demais a minha qualidade de vida, melhorando meus movimentos, minha amplitude, né? Então hoje eu consigo fazer coisas que para mim eram muito mais difíceis, de esticar um braço, poder agachar, eram muito mais limitadas. E hoje eu consigo me exercitar de uma forma mais fácil no meu dia a dia, dentro de casa, me movimentar melhor e diminuir as dores. De maneira geral, o esporte ele vai melhorar a sua qualidade de vida. Por exemplo, vai melhorar a sua capacidade de força, vai melhorar a sua resistência, vai melhorar a sua capacidade de se locomover. Como regra, isso faz com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Eu faço qualquer exercício que o meu personal trainer ele indica, né? E eu procuro sempre fazer série pesada para ganhar mais força. Sabe-se que o parkinsoniano, ela tem uma capacidade, uma deficiência que chama bradicinesia, que é uma movimentação mais lenta do seu corpo. E o fato de você treinar essa variável de potência faz com que a pessoa tenha uma capacidade até de se locomover de maneira com uma maior qualidade. Pessoa que não praticava exercício nenhum, os passos avançam mais rápido. Bem social, emocional, você convive, interage com outras pessoas e você supera os seus limites, né? Isso te dá cada dia mais força para você ir atrás de um outro limite, né? E ver que você consegue fazer as coisas. Venham, aqui é o meu segundo lar, então venham para uma academia, seja aqui, seja onde for, mas façam exercício, caminhem. Para você que está em casa, me assistindo agora, tenha certeza absoluta que você necessita de exercício para conviver com a doença. Se não fizer exercício, não é só exercício, tem outras regrinhas também, né? Mas o exercício é vital. O seu Parkinson vai avançar mais rapidamente e você não vai ter uma qualidade de vida boa. Eu estou com 27 anos de Parkinson e estou bem. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saude.gov.br, pelas redes sociais facebook.com/minsaude e também pelo Twitter, @minsaude. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.